falta, né, gente? Certo? E agora, terceira verdade. Ixi, alguma coisa falou, Pro. Eu tô gravando, tá, aula? Só pra te avisar. Tá, joia. Agora, terceira verdade, a grande maioria de vocês que tá aqui para não ficar com falta, tá deitado na cama aqui bocejando, que não sabe nem que dia é hoje. Então, gente, eu tô aqui para acordar vocês, não só desse sono, mas vamos acordar pra vida, tá? Então pensa assim, já que vocês estão aqui, quem tá na chuva é para se molhar. Então me dá um pouquinho de atenção, tá bom? Mas por que vocês vão me dar atenção se vocês não sabem nem quem eu sou? Então, pois bem, 6 coisas importantes que vocês precisam saber sobre mim. Primeira, que eu tenho 17 anos. Segunda, eu sou jovem aprendiz em uma empresa multinacional Latinoamérica. Trabalho já com gestão do capital humano, que é o famoso HCM, tá? Estudo no primeiro semestre de administração da UFSC e pago a minha faculdade com este emprego e com o meu segundo emprego, que é instrutora numa plataforma de cursos online, que é a Udemy. Depois eu vou até apresentar um pouquinho para vocês, tá? Tenho 2 cursos vigentes na plataforma, tô aí em produção do meu terceiro já. Sou mentorada em um programa de mentoria também em Latinoamérica. Sou membro estudante do CRA, mais nova membro estudante do CRA, tá? Então eu acho que já deu para convencer um pouquinho vocês que vale a pena me ouvir, né? E eu não vim aqui para falar que é muito difícil, que tudo dói, que a vida tá complicada, meu Deus do céu. Não, gente. Eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história, desde o meu primeiro emprego até eu chegar aqui, para vocês entenderem que se eu conseguir, vocês também conseguem, tá? Eu tô aqui para ser próxima de vocês, para aproximar a minha realidade com a realidade de vocês. Até porque anteontem eu era vocês, tá? Então a gente consegue juntos, tá? Então vamos lá, gente. Desde que eu sabia o que era um emprego, eu queria ter um. Porque o meu sonho sempre foi ter uma casa própria, ter a minha vida, a minha independência, desde pequenininha. 10 anos, eu não vi a hora de fazer 14, porque eu vi na internet que tem a lei lá de jovem aprendiz que pode ser contratado com 14 anos. Então eu era louca para ter um emprego. Deu 14 anos, fiquei frustrada, porque eu não fui contratada por empresa nenhuma. Porque as empresas começam a contratar efetivamente a partir dos 16, que é aonde vocês estão caminhando aí para chegar, né? Aí, ok, fiz meus 16 anos, me candidatei para uma vaga, de primeira chamaram para entrevista. Falei, nossa, eu tô com sorte, né? A vaga era em São Caetano, para ganhar R$ 500 e trabalhar na área comercial, já de primeiro emprego, assim, na lata. Passei na entrevista, tudo certo. Cheguei em casa feliz, passei na entrevista, pai, mãe. Eles olharam a vaga e falaram assim: você não vai trabalhar com isso. Você não precisa trabalhar com isso agora, na área comercial, para ganhar R$ 500, sofrendo. Para ficar com o horário apertado da escola, não vai dar nem tempo de você almoçar. Eu bati o pé, eu falei: eu vou trabalhar sim. Eu vou atrás das minhas coisas sim, eu vou atrás da minha independência sim. E eu sempre fui uma pessoa de bater o pé e pronto, e acabou. Nunca tive essa coisa de falar, então tá bom, posso ficar aqui acomodada na minha casa. Aí, ok, fui trabalhar. E bem que eles me avisaram, né? Primeiro dia eu cheguei lá, eu tinha comentado na entrevista que eu gostava de ler. E aí a minha supervisora do comercial olhou para mim e falou: "Oi, bom dia, né? Você é a Natália?" Eu falei: "Sou, prazer." Aí ela pegou e falou assim para mim: "Você falou na entrevista que você gostava de ler, né?" Eu falei: "Gosto." Manual dessa tala aqui era uma clínica odontológica, sobre todos os tratamentos. Jogou em cima da mesa e falou: "Então começa." Aí eu falei: "Então tá bom." Comecei a ler, terminei. Falei para ela: "Já acabei." Aí ela olhou para mim e falou: "Lê de novo." E o meu primeiro dia foi aprendendo todos os tratamentos. Chegou mais ou menos no meio do dia, a chefe da minha chefe, gerente, chegou na sala com o meu cronograma de metas, de quantas vendas eu tinha que fazer, de como é que funcionava, quantas ligações eu tinha que fazer, todo o meu cronograma, jogou em cima da mesa também, que o povo adorava jogar as coisas lá. E aí ela olhou para mim e falou assim: "Olha, você está trabalhando na área comercial. Isso aqui é pressão mesmo. Se você não der conta, você tá fora." Não me deu nem bom dia. Aí eu falei: "Sim, senhora." E comecei a trabalhar. E foi um primeiro emprego, assim, gente, que apesar de ser algumas experiências ruins, eu não poderia ter caído em lugar melhor. Por quê? Antes você aprender na marra no seu primeiro emprego, do que você aprender na hora que você já estiver colocado ali em um local bom. Imagina se eu deixasse para aprender tudo que eu aprendi no meu primeiro emprego, agora onde eu estou numa multinacional. Talvez eu não tivesse essa chance.
No primeiro emprego, levei muita porrada, muita gente querendo passar a perna em mim. Chegou uma hora que eu estava trabalhando para 2 clínicas simultaneamente e sem ganhar por 2. Então, o meu primeiro emprego foi realmente uma provação de mim contra mim mesma. A primeira vez que eu liguei para alguém e que gritaram comigo no telefone, eu não sabia para onde eu ia. Eu tive que sair da sala, ir pro banheiro, jogar uma água na cara e respirar. Porque eu fiquei paralisada, nervosa. E a maioria de nós, jovens, começa o seu primeiro emprego como? Área comercial, telefone. Sofrendo já na lata. Então, assim, foi muito complicado. E esse mesmo dia que eu chorei, eu cheguei em casa com a cara inchada. Meu pai e minha mãe olharam para mim e falaram: o que foi que aconteceu? Ah, eu tive que contar, né, gente? Porque eu vou fazer o quê? E aí eles viraram para mim e falaram: eu já falei que você não precisa disso. Você não tem que trabalhar nesse lugar. Você não precisa trabalhar com isso. Você não vai dar conta. Aí eu olhei e falei: eu não vou dar conta? Aí eu continuei, trabalhei na empresa até falir, porque faliu um pouquinho antes da pandemia. Por isso que eu fui mandada embora, porque a empresa faliu. Eu fiquei na empresa até o final. Eu falei: eu não vou desistir agora, no primeiro tapa na cara que eu levo. E é isso que a gente precisa nos dias de hoje. Porque muitas pessoas levam o primeiro tapa na cara e falam: eu não quero mais, tô cansada, chega. Ainda mais com meu pai e minha mãe passando a mão na minha cabeça e falando que eu não precisava trabalhar com isso, que eles iam me bancar. Como assim? Aonde que existe isso nos dias de hoje, gente? Não tem mais como. Até porque agora, com a pandemia, a gente está numa situação mais difícil ainda. Não dá para você se dar o luxo de você parar e falar: eu não vou trabalhar, tá? Que é a época que vocês estão. Porque quando eu tava, ainda não tinha pandemia. Quando eu comecei, né, nessa minha carreira. E aí, ok, fui demitida, fiquei em casa, né, um bom tempo, cursando aí do finalzinho do segundo para o terceiro ano demitida. E aí, foi o momento que eu falei: bom, eu preciso correr atrás de algo, eu preciso me especializar, não estou fazendo nada. Como é que eu vou apresentar um currículo com uma experiência em área comercial, que foi uma área que eu não me identifiquei nem um pouco, se eu tenho o objetivo de trabalhar numa área administrativa? Eu preciso enriquecer o meu currículo, eu preciso ter um portfólio, algo para mostrar para as pessoas. E foi aí que eu comecei a fazer diversos cursos online, comecei a me especializar, comecei a ter mais conhecimento em outras áreas, vídeos no YouTube e fazer diversas coisas aonde eu queria evoluir profissionalmente. Inclusive, cheguei até a participar de um programa de desenvolvimento profissional que era uma furada, porque falavam que você ia ganhar um emprego no final. E você não ganhava. Te ofereciam um curso pago ainda no final. Só que o professor que me deu esse curso, ele era maravilhoso. Todas as aulas que a gente tinha era uma palestra, era enriquecedor. Então, todas as oportunidades que eu tive de me enriquecer profissionalmente e academicamente, eu fiz. E aí chegou no final do ano passado, em meio à turbulência de TCC, fazer vestibular para faculdade, me inscrever em faculdades diversas, Enem, tudo que estava acontecendo, eu participei de um processo seletivo para essa empresa que eu estou hoje. E foi um processo seletivo no meio da pandemia, um processo seletivo online. Eu estava exatamente nesse lugar que eu estou aqui, participando do meu processo seletivo online. E, gente, foi complicado, tá? Foi complicado. Primeiro porque no dia que eu estava fazendo, estava uma tempestade. Parecia que São Pedro sabia que eu ia fazer o processo seletivo naquele dia. Começou a lavar o céu e caiu um toró que eu falei: pronto, eu vou ficar sem internet, vai acabar minha força, eu tô ferrada. Mas não, consegui, né? Fui lá, entrei no processo seletivo. Eu tinha 3 recrutadores e tinha 30 pessoas em um processo seletivo no mesmo dia, porque foram 3 dias. Então, eles entrevistaram aí cerca de 90 pessoas para dar 15 vagas. E aí, era uma conversa aberta, como nós estamos agora. Eu vou contar para vocês como funciona o processo seletivo, tá, gente? O que eu fiz, pelo menos, que é um processo seletivo renomado, de uma multinacional de RH. Eu trabalho em uma multinacional de RH. Então, eles começaram um processo seletivo, cada um se apresenta, fala uma qualidade sua, essa coisa mais clichê. Depois eles partiram para dinâmica de grupo. Quando eles chegaram na dinâmica de grupo, eles dividiram em outras novas salas virtuais, porque eles dividiram o nosso grupão em minis grupinhos. E o meu grupo já foi o que ficou mais desfalcado, porque acreditem se quiserem, teve gente que faltou no processo seletivo de uma multinacional.
E eu fiquei impressionada, mas pensei, melhor para mim, né? E aí, o meu grupo foi o menor, já o mais desfalcado. Eles deram um texto para cada grupo e a gente precisava montar uma apresentação sobre esse texto que a gente tinha recebido. Falei, bom, tranquilo, né? No próprio técnico do Clóvis a gente apresenta quantos trabalhos, gente? Já estava calejada. Aí ninguém falava nada. E eu era a mais nova do processo seletivo. A mais nova e o pessoal de marmanjo, 20, 20 e poucos, quieto. Eu falei, bom, gente, vamos começar a organizar isso? Vamos meter a cara? Vamos saber o que a gente vai falar? E aí, eu posso falar a introdução, eu posso falar a conclusão, eu posso falar isso, aquilo. E fomos conversando, né, para organizar a nossa apresentação. Chegou na hora, uma das meninas que estava no grupo com a gente, caiu a internet dela, acredito que por conta dessa chuva que estava dando em todos os lugares. E aí a gente ficou desfalcado. Eu falei, bom, alguém precisa falar a parte dela. Se precisar, eu posso falar. Só que a outra menina que estava no nosso grupo pegou e falou, não, eu falo, tá tudo certo, beleza. E era a primeira parte. Chegou na hora da nossa apresentação, fomos o último grupo. A menina olhou para mim e falou assim, eu vou apresentar a conclusão. E aí, isso na frente de todo mundo. Falou isso, abriu o microfone, desligou e ficou olhando pra cara de todo mundo. Até os recrutadores falaram, vixe, e agora? Aí eu quis matar a menina, peguei e falei, tudo bem, apresento eu. Tomei a frente. Se a gente não toma a frente, fica todo mundo lá com cara de pastel e você se rebaixa. Eles não dão nem atenção pro seu grupo. Como assim? Uma falta, a outra não vai apresentar o que disse que ia apresentar e o resto do grupo fica parado, quieto. Então, no momento da dinâmica de grupo, não é o momento de passar a perna no coleguinha, mas é o momento de se destacar. Poxa, ninguém vai falar? Falo eu. Eu meto a cara, eu resolvo. É meu assunto também, é a minha vaga de emprego. Porque dentre aquelas 15 vagas, em uma seleção de 90 jovens, eu sabia que uma vaga era minha. E eu não abri mão em nenhum momento. Então eu fui, apresentei a parte da menina, apresentei a minha parte, concluí o trabalho, dei um show lá, e o pessoal que tivesse que me aguentar. E a menina ficou com uma cara assim, só faltou virar os olhos pra mim. Eu falei, bom, se ela não quis falar, não é mesmo? E aí fizemos o final do processo seletivo, foi realmente uma dificuldade, digamos assim, não só por conta da conexão, mas é uma diferença, né? Eu nunca tinha feito um processo seletivo online, eu já fiz diversos presencial e entrevista cara a cara, nem dinâmica de grupo eu nunca tinha feito. Todas as entrevistas cara a cara que eu fiz, eu passei. Mas por quê? Pra mim era tranquilo, era uma conversa. Na dinâmica de grupo, a gente fica nervoso já por ser uma dinâmica que você tá ali com seus concorrentes e duas vezes mais. Tudo bem que você tá no espaço da sua casa, mas você não tem essa reação imediata do recrutador. Você não sabe o que eles estão pensando. Às vezes eles fecham a câmera e espera você falar. E você faz o quê? Você fica desesperado. Então, assim, é uma dificuldade maior, mas é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Então, não somente essas chamadas de vídeo, mas também vídeo entrevista, onde você tem que gravar a sua entrevista para o recrutador, né, para o RH da empresa analisar, e você tem que se virar. Você tem que dar um jeito de gravar e de falar, bom, desse jeito eu vou passar no processo seletivo, sem nenhuma instrução prévia. Afinal, eles falam pra gente, poxa, vocês são jovens, vocês nasceram na era tecnológica, para vocês tá fácil. E às vezes não tá, né? Só que nós precisamos nos acostumar com isso. Então, vocês se inscrevendo agora em processos seletivos, em novas vagas de emprego, a maioria das seleções de vocês vão ser online. E nós precisamos nos adequar a isso. Então, eu fiz o processo seletivo em uma sexta-feira, a resposta saía na segunda. Na segunda-feira, fui olhar meu e-mail toda feliz, passei. Falei, bom, graças a Deus, né? E aí, final do ano, acabamos o ano sem trabalhar por conta da pandemia, porque nós estávamos aí com um desfalque de equipamentos, porque estava todo mundo em casa e a empresa não estava preparada para ter todos os jovens em casa. Então, a gente terminou o ano ganhando sem receber. Olha só que difícil a vida, né? Mas a gente estava frustrado, porque quando você entra em uma empresa multinacional do patamar que é a empresa que eu estou, você quer trabalhar, você quer experiência, você é jovem, você não sabe nada da vida, nada dessa área, você precisa se especializar. E você tá lá, parado, estagnado, sem trabalhar, sem ter experiência, sem ter contato com a empresa, você fala, bom, pra que eu tô aqui? Né? E muitos jovens desistiram da vaga de emprego.
Acreditem se vocês quiserem. Muitos jovens falaram, bom, eu não quero mais. Só que nós temos um contrato de 15 meses, gente. Eu acredito, né, que daqui o final do meu contrato nós já estejamos presencial, pelo menos. E aí, chegou agora o começo do ano, conseguimos, né, fazer algumas atividades pequenas, a gente está fazendo reuniões periódicas, estão começando a adequar os jovens dentro da empresa. Por quê? Nós temos diversas legislações que estão em vigor agora, por exemplo, de proteção de dados, onde a gente trabalha com RH e a gente mexe com dados de diversos colaboradores de diversas empresas. Eu mexo com dados do Grupo Pão de Açúcar, com dados da Vivara, da Zara. Então, a gente tem uma gama muito grande de dados, aonde nós temos uma lei que regulamenta, que restringe essa utilização. Então, eu não posso abrir aqui uma planilha Excel no meu computador e sair fazendo a folha de pagamento dos outros. Por isso, eles tiveram todo um cuidado nesse momento de introduzir os jovens à empresa, porque eles não estão do nosso lado instruindo a gente. Então, qualquer erro que nós, jovens inexperientes, tivermos, vai para conta da empresa, tá? Mas ok, consegui, né, tudo certo. E aí, eles falaram, bom, esse é o momento que vocês têm para se especializar, continuem se especializando. E o meu processo de mentoria, o que é uma mentoria, gente? É um grupo de executivos, pessoas importantes, pessoas bem-sucedidas profissionalmente, que instruem jovens, são seus psicólogos profissionais. Então, eles te ajudam aí o que você quer da vida, qual vai ser a sua faculdade, como é que você está ali se desenvolvendo dentro do seu emprego. E a minha mentora, ela falou para mim, você precisa criar um LinkedIn, você precisa fazer mais cursos, você precisa disso, daquilo outro. Ela, advogada. Imagina só como ela me pegou ali, ó, para Cristo. E aí eu falei, sim, senhora, né? Vou me formar, inclusive, em maio dessa mentoria. Mas foi um processo, assim, que é transformador. Eu tive que passar por um processo seletivo para conseguir entrar nessa mentoria, porque, como eu disse, é um projeto de mentoria Latinoamérica, então tem muita gente querendo ser mentorado por um daqueles executivos, obviamente. Mas é algo que te transforma, que faz de você outro profissional e outro acadêmico, tá? E mesmo nos momentos que eu falei, poxa, isso é chatice, poxa, não precisa disso, é demais. Eu peguei e eu fiz o que ela mandou. Porque, gente, imagina uma pessoa que teve que se transformar, né, profissionalmente para continuar inserida no mercado em meio à pandemia depois de ter vários anos de experiência. O que ela faz? Tudo que ela teve que jogar fora. Eu estava em uma palestra esses dias e era uma das palestrantes professora, de 56 anos, e ela trabalhou a vida inteira na área de RH. E aí ela disse que um belo dia, ela chegou na empresa, né, para dar aula na faculdade, e aí falaram para ela, bom, a partir de agora você não dá mais aula em sala de aula, toma aqui o seu cadastro, o seu login, o seu computador, você vai dar aula do Meet. Com 56 anos. Ela olhou e falou assim, como tudo que eu aprendi até agora, tudo que eu fiz até agora, eu jogo no lixo. Ela falou desse jeito. E era uma palestra sobre treinamento e desenvolvimento de pessoas. E ela olhou para mim e falou assim, gente, enquanto tá todo mundo aí falando várias habilidades que você precisa para se desenvolver e para treinar, eu só vou citar uma para vocês. Treinem o cérebro de vocês a aprender todo dia uma coisa nova. Porque amanhã ou depois o que vocês sabem vira lixo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Porque uma mulher de 56 anos, com anos de experiência na área, simplesmente teve que se reinventar, aprender toda essa questão tecnológica, que antes ela talvez não tivesse tanto domínio. Ela trabalhava com folha de pagamento desde que era feito à mão. E agora os processos admissionais são feitos de forma virtual. Olha toda a transformação que essa mulher teve que passar e a maturidade que ela teve de falar assim, ok, eu vou aprender porque senão eu vou ficar para trás. E todo dia eu preciso aprender mais, porque eu não quero me estagnar dentro do mercado de trabalho. Eu tenho conta para pagar, eu não vou me aposentar nunca, porque eu amo trabalhar. E essa mulher foi muito inspiradora. Na palestra que eu assisti, eu falei, bom, eu quero ser como ela nos meus 56 anos. Como que eu vou ser como ela, gente? Aprendendo todo dia uma coisa nova. Então, eu criei aí o meu LinkedIn, né, por recomendação da minha mentora e também por necessidade, né, claro, a gente já está em uma época que a gente precisa começar a criar o LinkedIn, precisa começar a montar o nosso perfil profissional, e aí eu quero mostrar para vocês, inclusive, gente, deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui.
vou mostrar para vocês como funciona, né? Eu acredito que muitos de vocês conheçam, né? Mas vamos começar aqui, calma aí. Esse aqui, compartilhar. Vamos lá. Vocês estão vendo? Sim? Beleza. Vamos lá. Ó, esse aqui é meu LinkedIn, certo? Então eu tenho aqui, eu fiz uma capinha de fundo que estão com os meus cursos, também vou mostrar para vocês depois, tá? Como funciona a plataforma dos cursos. Aqui, o nome, o seu cargo fica logo abaixo, tem todas as suas conexões, a empresa onde eu trabalho e a faculdade, tá? E aí, gente, a gente vai descendo e tem aqui uma biografiazinha que você tem que escrever sobre você, certo? Então eu coloquei aqui tudo que eu faço, tudo que eu falei que era importante vocês saberem sobre mim, né? Depois, todos os cursos extracurriculares que eu fiz e alguns eventos que eu estou participando. Reparem que esses últimos eventos estão escritos webinar. Ou seja, gente, são palestras digitais que eu encontrei pelo próprio LinkedIn. Gente, o LinkedIn é uma rede social como o Facebook, como o Instagram, só que é a sua rede social profissional. É um momento que você tem de seguir as empresas que te interessam, de seguir o próprio Conselho Regional de Administração, porque se vocês olharem aqui, ó, palestra do Conselho Regional, 1, 2, 3, tanto eu sou uma acompanhante assídua do conselho que eu fui convidada pelo conselho a me tornar membro estudante. Eu recebi um e-mail formalzinho me convidando a tirar a minha carteirinha de estudante do CRA. Por quê? Porque eu acompanho, porque eu tô no LinkedIn deles toda hora, porque eu infernizo, porque eu apareço. Nós precisamos aparecer para os lugares onde nós temos interesse aí, tanto em trabalhar quanto em fazer parte. Tá? Eu conheço pessoas já dentro do Conselho Regional. Minha mãe já tem um amigo já que me conhece, que está fazendo a ponte com o presidente do Conselho Regional. Então, assim, se a gente não fizer o nosso networking, a gente não cresce, a gente não evolui. E o LinkedIn é a maior rede social de networking, tá? Com o LinkedIn, eu estou fazendo parte agora do CRA. Por conta do LinkedIn, eu participei de diversos eventos que estão me acrescentando demais profissionalmente, que estão me dando outra visão de mundo. A gente já tem a nossa visão administradores aí, mesmo que vocês estejam no primeiro ano, tá? A gente tem essa visão administrativa do mercado. E eu falo para vocês, quem está em dúvida no curso, gente, não muda. Por quê? Uma palavra que a administração dá pra gente é possibilidades. Então você tem diversos braços. A administração é um polvo. Ela te dá diversos braços e você escolhe para onde você quer ir. Só que, mais do que isso, ela te dá uma visão panorâmica de tudo, de todo o mercado. Então, você consegue entender, por exemplo, que é importante fazer o networking, que é importante não ficar parado, estagnado em meio a essa pandemia. Eu tenho amigos, colegas, que estão, assim, vendo Netflix o dia inteiro e comendo um salgadinho no sofá. Por quê? Porque tá cômodo, certo? Só que amanhã ou depois, quando acabar essa pandemia, essas pessoas vão estar onde? Entendem o que eu tô querendo dizer? Então, assim, esse é o momento da gente aproveitar o tanto de tempo livre, porque, sinceramente, quem nunca parou no meio dessa pandemia e falou, ai, que tédio, eu não aguento mais. Então, para vocês não ficarem com tédio, façam coisas produtivas. Criem o LinkedIn de vocês. E aí vocês estão olhando para mim e falando, bom, é brincadeira com a minha cara, né? Porque você tem diversos cursos, um monte de palestra, um monte de coisa aí para colocar no seu LinkedIn e eu não tenho nada. Pois bem, eu não sei se a Dayana contou para vocês, né? Já contou a surpresa, mas essa palestra vai ser certificada. Eu vou fazer o certificado para todo mundo, vou mandar para vocês, inclusive daqui a pouco eu vou mandar o formulário de preenchimento, tá? Para vocês colocarem nomezinho completo, e-mail, e eu quero que seja a primeira postagem do LinkedIn de vocês. Quando vocês fizerem, ok? E vocês já estão vendo meu nome aqui, ó, pode me marcar, marca a professora Dayana, vamos começar a desabrochar, tá? Não acreditem nessa coisa de, ai, eu sou muito novo para criar um LinkedIn. Poxa, eu não tenho nenhuma experiência. Poxa, eu não sei nada. Então vai atrás e aprende. Gente, o novo por novo, eu tenho 17 anos. E olha o tamanho da minha biografia do LinkedIn. Entendem? Então, assim, hoje, onde nós estamos em um mundo aí
cada vez mais tecnológico e as gerações cada vez mais independentes e evoluídas, tem muito jovem dando de 10 a 0 em marmanjo, tá? E essa é a geração de vocês. Se já é a minha, que sou um pouquinho mais velha, quem dera de vocês, tá? Esse é o momento de vocês. Não fiquem esperando cair do céu, porque não vai cair. Se eu não tivesse ido atrás de tudo que eu fui, eu não ia ser a pessoa que eu sou hoje. E aí, interrompendo o compartilhamento aqui do LinkedIn, para mostrar para vocês, depois eu vou mandar as minhas redes sociais, bonitinho, para vocês acompanharem, darem uma olhada como funciona, tá? Ah, o networking, Pro. Então, gente, o networking nada mais é do que você ampliar a sua rede de contatos profissionais. Então, por exemplo, hoje vocês estão em uma sala de aula, um curso técnico de administração, aonde vocês têm diversos colegas de sala que amanhã ou depois vão ser seus colegas de mercado de trabalho. Você fala, poxa, aquela menina ali, nariz em pé, falsa, chata, insuportável, odeio ela. Seja amiga dela. Porque você não sabe se amanhã ou depois ela vai estar trabalhando em um lugar que você vai precisar de ter um contato ali. Não tem como a gente ficar, acabou essa coisa, é muito primária. Ai, não gosto dela, não falo com ela, não quero contato. Vai ter que gostar, tá bom? Imagina se eu saísse do Clóvis odiando todos os professores e todos os alunos. Vocês acham que eu tava aqui hoje dando palestra? Não tava. Entendem? Porque foi a postura que eu assumi. Independente de gostar ou não gostar. Nós precisamos ter uma rede de contatos. O LinkedIn é uma ferramenta? É, mas o nosso curso técnico de ADM é uma ferramenta gigantesca. A gente precisa conhecer as pessoas, ser cara de pau, ir atrás mesmo, conversar mesmo. Tá? E são esses os profissionais que nós precisamos dentro do mercado de trabalho. Não adianta você ficar lá esperando alguma coisa cair do céu, alguém virar seu amigo, alguém falar com você. Vocês já ouviram a frase assim, quando vocês estão em um lugar, precisa fazer alguma coisa e fala assim, vai você que você é mais cara de pau? Prestem atenção nos caras de pau, porque são essas pessoas que vão ter contatos com mais gente, porque são essas pessoas que dão a cara lá para bater e conversam, vão atrás e fala. E eu sempre fui essa pessoa, eu sempre fui a cara de pau. E olha onde eu tô. Entendem? Então, assim, por ter 17 anos, eu me considero bem sucedida profissionalmente. Vocês, primeiro ano é 15 anos ainda. Vocês têm aí 2 anos para 17 e vocês já são muito mais evoluídos que eu. Porque hoje, como eu já disse, né, citei até a palestra, o que a gente sabe hoje, amanhã vira lixo. O que eu sabia ontem, na época de vocês, hoje vocês já não estão aprendendo mais a mesma coisa que eu aprendi no curso técnico. Por quê? Porque todos os conhecimentos evoluem. E vocês são muito mais evoluídos do que eu. E vocês têm tanta capacidade quanto eu de chegar onde eu tô. E aí, gente, falando nisso, eu já vou mostrar para vocês a questão da minha plataforma de cursos online, tá? Hora de fazer propaganda. Mas, para vocês entenderem também como é que funciona a plataforma, bonitinho, eu acredito que vocês conheçam, né? Chama aí o Udemy ou Udemy ou qualquer outro nome que vocês quiserem, porque essa pronúncia é bem duvidosa. Cada um fala de um jeito, mas vamos dar uma olhada aqui na plataforma. Esse aqui é o meu perfil, tá? Da plataforma, meu nome. Olha o tanto de alunos que eu já estou. Avaliações, tá? Essa sou eu. E aqui a gente tem um sobre, que é a mesma ideia do LinkedIn, só que aqui você faz uma biografia. Por que eu deveria comprar um curso seu? O que é que você agrega para mim? Então, eu coloquei tudo aqui que eu acho de importante sobre mim que convenceria alguém a comprar os meus cursos, tá? Eu tenho 2 cursos aqui vigentes hoje. Esse daqui é novo, né? Administração de empresas, de 12 horas e meia. Então, assim, na pandemia eu trabalhei bastante nesse curso. Por isso que agora eu dei uma pausinha, só estudo e palestras, estudo e palestras, estudo e palestras, porque eu trabalhei muito. Eu fiquei pelo menos uns 3 meses fazendo esse curso, da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Trabalhando, porque eu estava correndo atrás de um objetivo. E hoje eu pago a minha faculdade com os meus 2 empregos. Então, assim, vocês entendem a importância de não ficar parado, não ficar estagnado aí no momento que nós estamos, só porque nós estamos neste momento? E aqui eu tenho o meu outro curso, Logística de Produção. Gente, esse curso, ele é mais curtinho. Eu montei ele no final do meu 3º colegial, ao mesmo tempo que eu fazia o meu TCC, tá? Então, assim, eu fui aprendendo e fui fazendo, fui aprendendo e fui fazendo, porque eu descobri que eu conseguia montar um curso na plataforma mesmo sendo menor.
Então, esse curso eu montei de 16 para 17 anos, mais nova ainda do que eu sou hoje. Então, vocês veem como não precisa. Idade, gente, não é parâmetro para capacidade, para experiência e nem para conhecimento. Antes, poderia ser que sim. Hoje, acabou. Acabou isso. Inclusive, eu consigo ver os meus alunos muito marmanjo, barbado, aprendendo com a menininha de 17 anos. Então, quando alguém fala assim para vocês, ai, você é muito nova, ai, você não entende sobre isso, você não pode ter conhecimento para falar sobre aquilo, vocês podem sim. A gente tá aqui para ter conhecimento. Eu vou mandar, viu, Marcela? Eu vou mandar já para vocês. E assim, a gente não pode, em momento nenhum, se subestimar. A gente precisa cada vez mais correr atrás do que a gente quer. E aí, gente, eu fiz até uma interaçãozinha com vocês, um Google Formulários, falando em toda essa questão. Eu quero saber quem são os maiores motivadores de vocês. Quem é aquela pessoa que você olha e fala assim, poxa, sem ela eu não ia ser metade do que eu sou. Eu não ia ter a menor capacidade de chegar onde eu cheguei se não fosse essa pessoa. Vocês respondam aí para mim no Google Forms, é rapidinho, gente, só uma interaçãozinha e depois no final a gente volta a falar sobre isso um pouquinho, tá? Importante vocês saberem que quando eu comecei, quando eu falei assim, poxa, eu vou montar um curso online, eu vou pegar o meu conhecimento e vou investir em mim mesma, eu vou empreender em cima do meu conhecimento. Eu cheguei aqui em casa, falei, nossa, mãe, pai, eu descobri um negócio muito legal, assim, assim, assado, um curso. Sabe qual foi a primeira coisa que eu ouvi? Desse jeito. Você vai ensinar o quê? E aí eu olhei assim e falei, bom, aguarda que você vai ver o que eu vou ensinar. E hoje eu estou aqui com os meus 71 alunos, 2 cursos vigentes na plataforma e estabilizada profissionalmente, porque eu corri atrás do que eu queria. Porque eu tenho sim o que ensinar, eu tenho sim o que falar. Então, quando alguém fala para vocês que vocês não conseguem, que vocês não são capazes, não deixa. Esquece, gente. Ninguém vai segurar na tua mão o tempo todo. Ninguém vai acreditar em você o tempo todo, nem sua mãe e seu pai. E não é porque eles são ruins, é porque eles se preocupam com vocês, eles acham que você não pode sair metendo a cara nas coisas. Eu vou falar aqui, pode sim, você tem que meter as caras. Porque senão você não chega em lugar nenhum. Você vai quebrar muito a cara na vida? Vai. Só que de qualquer jeito você vai quebrar a cara. A gente veio nesse mundo pra quebrar a cara, gente. Então, assim, é melhor escolher com o que você quer quebrar, né? Que seja com algo que você almeja pra sua vida. E quando eu comecei a fazer sucesso nesse curso, quando eu comecei a ter aí alguns números, alguns alunos, comecei a olhar toda essa transformação, eu fiquei pensando, se eu tivesse ouvido quem falou para mim que eu não ia ensinar nada, eu não estava aqui. Se eu tivesse ouvido a preocupação falando que eu não deveria meter minha cara nisso, que eu não conhecia a plataforma, que eu não sabia como funcionava, eu não estava aqui. E realmente, gente, foi pauleira, eu levei tapa na cara. Eu tive que comercializar aí com uma empresa multinacional, com uma empresa estrangeira. Eu tenho alunos de Portugal. Eu tenho alunos estrangeiros que assistem os meus cursos com legenda. Então, assim, gente, quando você tem um objetivo, você fala, eu quero, eu vou atrás. Então, você precisa acreditar em você. Não adianta você ficar esperando outras pessoas acreditarem. Porque se você não acreditar, você vai ficar sentado no sofá ali. E eu acreditei, eu corri atrás, apostei e ganhei. A gente pode apostar e perder. Mas, antes você fazer do que você ficar pensando como seria se você não tivesse feito. E depois que eu comecei a me dar bem nesse curso, eu fiquei pensando, e todas as outras vezes que alguém falou pra mim que era melhor não fazer? E eu escutei. Quantas coisas eu poderia ter conquistado que eu não conquistei? Porque eu escutei quem falou pra mim que não deveria ser feito daquela forma. Então, assim, vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Na questão de que a gente não pode se estagnar aí pelas outras pessoas, por mais que sejam preocupadas com você. Por mais que as pessoas só estejam cuidando e não estejam querendo te prejudicar. Se você não meter a sua cara, você não vai descobrir nunca. Entendem? Então, assim, gente, eu tô aqui para motivar vocês a isso. Por isso eu tô perguntando de motivação, por isso eu tô falando toda essa questão. Principalmente na época que nós estamos de pandemia, onde é muito mais fácil você ficar sentado no seu sofá. Eu até brinquei no começo, eu falei, a maioria tá deitado na cama.
Por quê? Porque é mais fácil. Porque tá cômodo. Porque tá de manhã e eu tô com sono. Porque tá de tarde, eu almocei e eu quero dormir. Porque tá de noite, eu quero ver Big Brother. Acontece. Não acontece, gente. Nós estamos na pandemia mais de um ano ou vai fazer um ano já. Então, assim, você perdeu um ano da sua vida. Por nós estarmos em casa, parados, sem sair, dá a impressão que o tempo não está passando. Mas está passando sim. Olha para vocês aqui no primeiro ano do colegial de um curso técnico. Olha como o tempo está passando, desde quando começou a pandemia até agora. Então não dá para a gente ficar parado. Então é por isso que eu falo para vocês. Criem o LinkedIn, tá? Vou mandar o certificado, acredito que eu consiga ainda hoje. Então façam a postagem de vocês, comecem a se especializar. Quando vocês criarem o LinkedIn, vocês já vão ter portas abertas para se especializar, porque o meu LinkedIn só dá palestra, webinar, curso grátis, isso e aquilo. Por quê? Porque eu vou atrás, porque eu sigo as páginas, eu sigo as empresas que me interessam. E hoje a maioria das empresas está fazendo um webinar, uma palestra online. As empresas também precisam se reinventar. E se a gente não acompanhar essa mudança nas empresas, nós também ficamos para trás. Então, a partir do momento que vocês criam a rede social profissional de vocês, vocês começam a ter uma outra visão do mundo corporativo. Hoje, eu tenho o presidente da minha empresa no meu LinkedIn. Hoje, eu tenho o Conselho Regional de Administração no meu LinkedIn. Hoje, eu tenho diversas pessoas influentes no mundo corporativo no meu LinkedIn. E eu faço o quê? Eu incomodo, eu apareço. Porque se a gente não aparecer, ninguém vai lembrar da gente. E aí você pode falar, poxa, Natália, mas eu sou tímido. Ai, mas eu não quero, mas eu tenho vergonha. Gente, tem que perder, infelizmente, tá? Eu sei que é difícil, eu sei que a gente fica nervoso. Eu fui uma criança completamente tímida, só que a gente precisa ir pra cima, entendem? A gente pode estar nervoso, acabado, assim, querendo desmaiar, falando, se eu soltar mais uma palavra da minha boca, eu vou desmaiar agora. Se concentra pra não desmaiar, se concentra. Mas a gente precisa, porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós. Se você não for lembrado, ninguém vai lembrar de você. Entendem o que eu tô querendo dizer? Esses cursos e essas palestras, Luana, a gente acha pelo próprio LinkedIn. Então, a partir do momento que você cria o seu LinkedIn, que você começa a seguir Conselho Regional de Administração, empresa X que você tem interesse, empresa Y que você tem interesse, começa a aparecer publicações para vocês, igual evento no Facebook. Você não olha, fulano compartilhou um evento da balada XPTO. No LinkedIn é ao contrário, fulano compartilhou uma palestra. Ou então, inclusive tem até uma aba, deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês. Eu acho que tem uma aba sobre eventos no LinkedIn que a gente consegue mexer até, tá? Só que a maioria dos eventos é pago, gente. Os eventos que eu vou são eventos grátis, tá? Eu não fico pagando evento porque eu não tô na condição no momento, né? Que eu já pago uma faculdade carésima com meus 2 empregos, vou ter que arrumar um terceiro. Então, assim, tem uma aba, deixa eu procurar aqui para vocês. Grupos, eventos. É igualzinho o Facebook, gente. Igualzinho o Facebook. Vocês pesquisam. Por exemplo, eu pesquiso dessa forma. Estou interessada em eventos sobre LGPD, que é uma nova lei aí que está sendo vigente na minha empresa, que é uma lei que eu preciso ter conhecimento. Eu pesquiso o webinar, o LGPD. E aí começa a aparecer eventos. E aí você começa a ver empresa X fez, empresa Y, até empresas que você não conhece. Eu participei de palestras de empresa que eu não conhecia. E depois eu entrei no LinkedIn, entrei nos perfis profissionais e comecei a entender sobre essa empresa. Poxa, essa empresa tem credibilidade. Poxa, essa empresa não tem credibilidade, mas assistindo a palestra, fulano que participou tem credibilidade, tem algo para me passar. Entendem? Então, dentro dessa questão, a gente precisa pesquisar, ir atrás e vai aparecendo. Eu comecei meu LinkedIn com 10 conexões, que era gente que eu nem sabia quem era. E aí eu falei, bom, gente, eu trabalho em uma multinacional, com mais de 1.000 funcionários. Fiz o quê? Pesquisei. ADP. Todo mundo que tinha um ícone da empresa. Conectar, 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 conectar. Comecei a conectar com todo mundo. E aí, eu comecei a conhecer outras pessoas. E hoje, pessoas me mandam mensagens, pessoas que eu nem conheço. Gente, LinkedIn é uma rede social profissional. Então, não é ignorar as pessoas do mesmo jeito que a gente ignora no Instagram e no Facebook. A gente precisa dar atenção. A gente precisa conversar, ver o perfil da pessoa, entender o que ela acrescenta para você e o que você acrescenta para ela. Pode ser qualquer pessoa, gente.
Tem pessoas que têm um perfil no LinkedIn que falam assim, auxiliar de limpeza, recepcionista, porteiro, não interessa. É um networking, é uma relação profissional sua com outras pessoas. Então você precisa investir nessas relações. Conversem. Hoje, pessoas da minha empresa me chamam, me mandam mensagem, me parabenizam. Porque eu também posto coisas sobre o meu curso. Também posto propagandas no LinkedIn, posto todos os meus certificados, eu faço a minha página, compartilho coisas, e é o que a gente precisa fazer, tá? Vocês são uma conexão que agrega para mim, da mesma forma que eu agrego para vocês. Não interessa se vocês estão estudando no primeiro ano do ensino médio e eu já estou trabalhando. Vocês são conexões, vocês são meus futuros colegas de trabalho. Entendem o que eu estou querendo dizer? Então, inclusive, quem criar LinkedIn, me adiciona. Porque a gente precisa construir esse networking, tá? Agora, gente, vou mandar para vocês o link da solicitação do certificado, tá? Por quê? Porque eu não sou mágica, né? Eu preciso que vocês coloquem aí o e-mail de vocês e o nomezinho completo para eu conseguir mandar depois o certificado bonitinho, tá? Por quê? Porque também eu me dispus a fazer o certificado. Eu falei, gente, se a gente está aqui no momento da palestra, eu sempre fiz, a gente sempre fez palestras no Clóvis, né? Normalmente com a professora Dayana também sempre trouxe coisas diferentes para nós. Eu falei, bom, vamos inovar mais um pouquinho. Vamos motivar aos jovens a me ouvirem. Porque ninguém quer ouvir, gente, nem no presencial a gente quer ouvir, quem dera no EAD que você está deitado na sua cama. Entendem o que eu estou falando? Então a gente precisa de motivação. E eu falei, bom, vamos fazer um certificado. Por quê? Nesses tempos de palestras, o que mais eu estou ganhando é certificado, viu, gente? A maioria dessas palestras dão certificado, inclusive as próprias palestras do CRA. O CRA está numa avalanche de evento online gigantesca. E é muito importante que nós estejamos antenados. Às vezes eu me inscrevo em evento que eu não sei nem do que se trata. Eu pesquiso, essa palavra significa isso, aquela palavra significa aquilo, e é assim que a gente enriquece. Não é vergonha você não saber sobre um assunto. Não é vergonha você não ter conhecimento em uma área. Busque ter. Vocês já ouviram aquela fábula, né? Do pato, do peixe e do coelho? Estava todo mundo na floresta e eles estavam conversando sobre a possível vinda de um caçador. E cada um estava falando o que faria. O coelho ia correr, porque coelho corre. O peixe ia nadar, porque peixe nada bem. E o pato, gente? O pato podia correr, podia nadar, podia voar. Ele podia fazer o que ele quisesse, porque ele sabia de tudo um pouco. E aí, essa historinha termina com o final dizendo que o pato morreu porque ele não conseguiu escolher qual a melhor habilidade, porque ele não se especializou em nenhuma das habilidades deles. E eu escutando isso num curso de administração, eu me senti até ofendida. Gente, a administração é o pato. A administração te dá diversas portas, te dá diversas possibilidades. Nós precisamos, sim, saber de tudo um pouco. Claro, a gente tem que se especializar em algumas coisas? Tem que. Mas a gente não pode escutar que, assim, se você tiver muitas habilidades, você vai ficar perdido, você não vai saber se especializar, você não vai ter conhecimento correto em nenhuma área, você vai. E você precisa, tá? Hoje, se nós não formos profissionais híbridos, ou seja, se nós não entendermos um pouco sobre cada área, a gente está perdido, tá? Do mesmo jeito, ao mesmo tempo que eu sou jovem aprendiz em uma empresa que trabalha aí com a área de RH, de folha de pagamento, eu me transformei em professora, instrutor online. Então, nós precisamos, cada vez mais, buscar possibilidades que façam com que a gente cresça profissionalmente, mesmo que sejam áreas totalmente contrárias, tá? Ou também áreas correlatas, né? Áreas ali pertinho. Então, a gente precisa se especializar. Hoje, qual área está crescendo? A área do TI. Essa nova lei que eu falei para vocês está revolucionando as áreas do TI, as próprias escolas, ONGs, RH, qualquer empresa que mexa com dados, porque é um dado pessoal seu, é uma informação sua. E hoje, com esses mega vazamentos de dados, roubou dados, vocês já viram aquela propaganda do Itaú? Que o cara chega, um comercial, inclusive, tá passando esses tempos na televisão, que o cara chega, João Pedro da Silva, do endereço XPTO, número de telefone tal, e aí o cara fala assim, como é que você sabe meus dados? Eu nem te conheço. Aí ele fala, bom, mas eu conheço você. Aí ele fala, mas eu não sou famoso. Ele fala, seus dados são. Então, assim, todos os dados começam a ser sensíveis. E essa questão revolucionária da tecnologia, onde a gente tem acesso muito fácil às coisas, faz com que
as pessoas também têm um acesso muito fácil. Então, nós precisamos conhecer, sim, de internet, conhecer, sim, de legislação, tá? Vocês vão conhecer um pouquinho mais ano que vem com o Ronaldo, mas conhecer de legislação, se integrar no que está acontecendo. Gente, depois que eu fiz administração, eu comecei a assistir jornal. E eu sempre achei insuportável, eu não tinha paciência para assistir jornal. Só que quando a gente assiste, com o nosso vocabulário do mundo corporativo, de administração, a gente começa a entender o que está acontecendo. Eu falei, gente, eu tô entendendo mesmo isso? Não é possível, não é possível. Sim, a gente entende. E nós precisamos entender. Tem assuntos que você fala, eu não quero saber de política, eu não quero saber de economia, isso é chato, aquilo é insuportável. Ok, mas pelo menos entenda. Você não precisa dar sua opinião. Só entende o que está acontecendo. Porque se a gente não entender, a gente fica perdido. A gente vira aí peixinhos fora d'água, tá? Então, assim, agora eu vou dar uma olhada no nosso formuláriozinho de motivação. Vocês preencheram, né? Espero que vocês tenham preenchido. Para a gente fazer o encerramento, tá? Da nossa palestra. Porque eu já falei demais, né, Dayana? Fala sério. Obrigada, hein, Nath? Show de bola. Vamos daqui a pouco começar as perguntas, né? Vamos ver qual é a motivação do pessoal. O que eles Vou ver qual é a falaram. motivação do pessoal. Qual que é desse primeiro ADM? Vamos lá. Quarenta e 42,9% de vocês responderam que a maior motivação é a família. E, gente, não é uma coisa ruim, não, tá? É uma coisa boa. 35,7% responderam você mesmo e 21,4% responderam que são os amigos. E aí eu falo para vocês. Se eu não fosse a minha maior motivadora, eu não tava onde eu tô hoje. Se eu não acreditasse em mim, eu não tava onde eu tô hoje. Se eu não olhasse no espelho, desse 3 tapas na minha cara e falasse, vamos acordar pra vida, enxuga esse rosto e vamos, eu não tava onde eu tô hoje. Então, sim, amigos são maravilhosos, família é maravilhosa, todo mundo se preocupa com você. Todo mundo vai estar lá por você, mas não vai estar o tempo todo. Se você não estiver por você o tempo todo, e se você não acreditar que você precisa estar lá por você o tempo todo, você não vai chegar em lugar nenhum, não adianta de nada. Todas as vezes, no meu primeiro emprego, quando falaram para eu desistir, no meu curso, quando falaram que não ia dar certo, em todas as vezes que falaram que não ia dar certo, eu fui a minha maior motivadora. Então, a gente precisa se automotivar, a gente precisa ter vontade das coisas, ter sede de crescer profissionalmente e ir para cima. E como eu já indiquei para vocês aí palestras, né? Indiquei o LinkedIn, falei algumas coisas, eu vou indicar para vocês 2 livros também, tá? Eu sei que às vezes a gente não tá muito assim, né? De querer ler livros, de querer fazer essas coisas, mas é importante, tá? E são 2 livros, gente, muito bons, que eu li e que eu acho que vai agregar para vocês profissionalmente. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Estão, né? PowerPoint? Estão vendo? Então, beleza, gente. Tem 2 livros aqui. O primeiro, Poder S.A., que são Histórias Possíveis do Mundo Corporativo. Gente, esse é um livro de entretenimento puro, porque ele fala diversas histórias que podem acontecer no mundo corporativo, e quando você vira para ler a explicaçãozinha dele, a primeira coisa que aparece no sumário, na explicação, no resumo, é assim, você odeia seu chefe? Tá cansado dessa vida? Então, assim, para você começar a entender como funciona o mundo corporativo. E quem odeia o chefe fala, eu vou comprar, eu não preciso ler mais nenhuma frase. Entendem? Então, esse livro é importante e ele, lógico, dá a visão do mundo corporativo, a gente consegue enxergar aí vários conhecimentos técnicos, mas ele é um livro recreativo, ele é um livro de entretenimento puro, tá? Então, é importante, quem gosta de ler, né? Mas, vou dizer para vocês, tem que gostar de ler hoje, que vocês leiam esse livro. Ele é muito bom. E aí, o outro livro, Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios. Gente, é um livro bom, que te traz conhecimento, te traz técnica. Esse autor, ele tem vários livros nessa pegada, ele é maravilhoso. Mas, sobre esse tema, eu vou falar para vocês. A gente só aprende a falar em público falando. Então, tem que meter a cara lá, entendeu? Na hora que a Dayana fala assim, gente, quem vai na outra sala apresentar isso para mim? Eu, professor, eu vou.
Quem é que vai apresentar esse trabalho? Eu vou. Quem é que começa a falar disso? Eu começo. Se a gente não treinar, a gente não aprende, não. Porque eu passei muita vergonha antes de começar a falar bem em público. Senão eu não ia aprender nunca, tá? Então eu trouxe essas duas indicações de livro para vocês. Quem quiser tirar um print aí para procurar depois, tá? Porque são livros bons. Eu gosto muito de ler, então eu sou suspeita para falar. Mas são livros ótimos e a maioria você acha tudo na internet, né? Então tá tranquilo, de boa para vocês. E agora, gente, finalizando aí a palestra, né? Porque eu já falei muito, já falei 10 vezes que eu falei muito e eu continuo falando. Que coisa incrível. Então, o nome dos autores você conseguiu ver, Marcela? Não. Não? Peraí que eu vou voltar aqui para você. Aí você tira um print, tá? Deixa eu ver. Aí. Deu? É o Beto Ribeiro, um, e o outro é o Dale Carnegie. Beleza, Os então, autores. gente. Larissa, a palestra é da Natália, você quer saber de mim? Não, você tem que saber dela. Quantos anos ela tem? Eu não. É dela que eu estava perguntando. Ah, bom. Ah, meu? Eu achei que eu tava perguntando pra você também. Eu tenho 17 anos. Tá, obrigada, entendi. Imagina. Então, quem conseguiu tirar o print aí, manda pros amiguinhos no grupo, tá? Eu vou mandar o certificado para vocês depois. Pode postar no LinkedIn e me marcar, posta no Instagram e me marca, me dá essa moral, tá? Que agora, além de instrutor, eu sou palestrante, eu sou tudo, é multifunções. Então vamos começar a fazer um networking aí, que se a gente não postar, ninguém vai ver, não é mesmo? E boa, Luana, boa. Tá vendo? Já tem gente aí, ó, criando, fazendo as coisas. É isso, gente. É a turma de ADM, né? Fala sério, professor. Olha a diferença, né? Ai, meu Deus do céu. E é isso, gente. Vamos tirar uma foto no final, professora? Tirar uma foto? Aparecer? Porque eu também tenho que postar, né, gente? Se vocês não me ajudarem, eu tenho que me ajudar sozinha. Vamos postar isso. LinkedIn, Instagram, lugar tudo. Sim. Eu vou começar com as perguntas aí para motivar, né? A ideia sempre, a Natália já passou por isso, é trazer sempre experiências, né? Acho que hoje, principalmente nesse mundo virtual, que é uma realidade nova e que a gente sabe que muita coisa não vai voltar ao que era, porque viu que é bom, viu que funciona, viu que é mais barato, né? Então vamos seguir, né? E quando eu vi a Natália, foi no LinkedIn, né? Que quando eu vi, eu falei, não, deixa eu ver aqui como essa menina tá já, né? Porque na aula, no dia a dia, a gente acompanha algumas coisas, a evolução dos alunos, mas a gente não consegue saber as particularidades, né? E depois que se forma alguns, a gente cria, né, um relacionamento maior pelas afinidades, porque nem todos seguem a administração, como ela colocou, a administração tem 1000 possibilidades, e ela seguiu, e uma coisa que me encantou é que ela seguiu nessa parte, né, de ensinar, de evoluir. É uma das coisas que me chama a atenção. Hoje eu fiz um mapa pessoal com o pessoal do empreendedorismo, e eu falei exatamente sobre evoluir, né? Então, é o caminho, é o que a gente precisa, né? E o jovem em destaque, igual a Natália, tá muito difícil, porque, igual ela falou, é difícil a gente combater aquela preguiça, é difícil você se motivar por si mesma, né? Mas depois que você começa, você não quer parar, porque você colhe resultados, né? O primeiro degrau sempre é o mais difícil. Eu falo que o primeiro é você saber para onde vai, como vai, por que vai, né? O mundo conspira contra. Hoje a gente está num ambiente que conspira contra nós, porque eu estou na minha casa, tudo é mais atrativo do que eu sentar na frente de um computador, trabalhar ou estudar. Eu tenho o sofá que me chama atenção, tenho meu armário de guloseimas, eu tenho a minha cama que me grita. Então, requer muita força de vontade. E é onde a gente vai ter pessoas em destaques, porque elas estão saindo da zona de conforto, né? Igual ela colocou, e eu acho muito válido, porque é diferente eu trazer um profissional, né? Eu até parei isso dos últimos anos. Acho que de vocês eu já trouxe a Giovana, não foi, Nath? Que era jovem. Porque trazer um profissional de 40 anos igual eu é muito
muito surreal para vocês ainda, né? Quando eu estiver lá, eu colocar, até porque o traçar da minha carreira é uma época totalmente diferente da de vocês, que não vai existir mais, igual a Natália falou. Então, a cada ano, a gente está trazendo profissionais mais novos. Eu não preciso trazer um diretor para mostrar para vocês que vocês podem chegar numa diretoria, numa presidência, ou simplesmente estar empreendendo e ganhar 30 mil reais por mês. Eu preciso trazer algo que motive vocês em algo próximo, para vocês continuarem, né, a pensar nessa vida profissional. E como eu coloco sempre coloquei, né, não tem a Natália pessoal, a Natália profissional, ela é isso. A Natália é essa, né? Como ela falou de relacionamentos, de atitudes, é o tempo todo, porque se funde. Igual ela falou, olha, para sair esse curso eu trabalhei 3 meses, o dia inteiro. Então, é a Natália pessoal, é a vida dela, que ela abriu mão e começou a fazer. Por quê? Porque ela faz com prazer. É isso que a gente tem que entender. Quando a gente trabalha com prazer, não tem a obrigação. E depois você só colhe frutos. Aí eu tenho uma pergunta, Natália, para você. Principalmente para eles que são do primeiro ano, né? Que começaram agora, não se conhecem, né? A maior parte se conhece só nesse mundo virtual. O que você falaria para eles em termos de relacionamento de pessoas na sala de aula? Né, eles começaram a montar aqueles grupos de OT, lembra o trabalhinho lá de OT do primeiro ano? Né? E começa aquelas discussões, aquele que não quer trabalhar em grupo, aquele que não quer fazer nada no grupo, né? A gente não defende grupo, a gente defende time. O que você dá aí de dica para esse pessoal jovem? Olha, gente, na verdade, eu também comecei a faculdade sem conhecer ninguém. E assim, grupo de WhatsApp é a primeira coisa que a gente faz. Se vocês têm grupo de WhatsApp, vocês já conseguem conversar com todo mundo. Os meus grupos de WhatsApp da faculdade bombam. Por quê? Porque ninguém se conhece. O povo quer conversar, o pessoal quer falar. E da mesma forma que vocês têm o seu grupo de OT, eu tive meu grupo do meu primeiro trabalho. E o meu grupo virou uma panela. A gente virou super amigos. Por quê? Porque é onde a gente tem mais proximidade. Vocês ainda estão numa sala aí, eu tô vendo 22, deve ter uns 30 e pouquinhos. Em salas de faculdade são gigantes. Você não vai ter proximidade com todo mundo mesmo. Mas você vai ter ali o seu grupo, o seu pessoal, a sua panela. E aí você vai começar a desenvolver as suas relações com eles. Não significa que você precisa ficar fechado naquele grupo. Aliás, você não deve ficar fechado naquele grupo. Porque, como eu falei, networking, tá? Mesmo se você não gostar do amiguinho do lado, vamos fazer amizade com ele. E como? Grupo de WhatsApp, vamos conversar, vamos falar na aula, na hora que a professora pergunta, fala no microfone, aparece. Porque aí as pessoas vão saber quem você é. Eu fui uma das primeiras, eu já entrei na faculdade causando. O professor não estava passando o que a gente queria, eu falei, professor, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo. Esse exercício deu prova pra gente e não tinha passado o exercício. Professor, esse exercício você não passou, como é que você tá dando prova? No final, ele cancelou 5 exercícios da prova. Por quê? Eu fiquei infernizando. E todo mundo, nossa, Natália, isso, aquilo. E começaram a me chamar, começaram a conversar comigo. Comecei a conhecer pessoas que também estão na faculdade, são do mundo corporativo. Então, a gente precisa aparecer. Conforme você aparece, as pessoas te veem e aí sim, elas te procuram. Eles acharam que eu era representante de turma quando eu falei. Só que eu não sou representante. Eu falei, eu não vou pegar mais uma coisa para fazer, porque, pelo amor de Deus, eu não aguento se eu pegar mais uma coisa para fazer. E os 2 representantes não falaram nada. Eu falei, como assim? A gente precisa ir para cima. Entendem? Então, nessa questão, gente, realmente nós não vamos ter a proximidade que a gente tinha antes, né, de começar o primeiro ano na sala, todo mundo junto, mas a gente ainda tem o WhatsApp. Pelo menos nesse começo, tentem aumentar, né, o relacionamento interpessoal de vocês. Depois, vocês vão criando as afinidades, vão criando os amigos, não precisa ficar tanto em cima. Mas agora é o momento de vocês aparecerem. Fazer aí um amigo ou 2, né? Vamos lá. Entendem? Porque se a gente não começar a fazer amizade agora, vai chegar lá no terceiro ano, no segundo, né? No terceiro não, que isso não vai durar tanto tempo assim. Vai estar todo mundo já nas panelas e a gente vai estar lá sobrando. Tá? E não dá para perder tempo com isso, gente. O primeiro grupo de trabalho que eu entrei na faculdade foi para não ficar sobrando. Eu vi todo mundo fazendo grupo, eu falei, eu vou ter que fazer um grupo. E eu não precisava daquela nota. Falei, eu vou ter que fazer um grupo, porque eu preciso conversar com as pessoas. Senão ninguém vai me conhecer. E é a mesma coisa em vocês. E aí você tá fazendo um grupo, ai, porque fulano não quer fazer nada, fulano não aparece no grupo, fulano isso, fulano aquilo.
Se o fulano nem aparece no grupo, faz o trabalho e não bota o nome dele. O que a gente pode fazer? Faz o trabalho e não coloca. Tem um fulano que nunca aparece nos meus grupos. A gente não briga, não xinga, não odeia. Na hora que ele aparece, no trabalho que ele faz com a gente coloca o nome dele. O trabalho que ele não faz, a gente não coloca. Porque acabou sendo o mesmo grupo ali para vários trabalhos. Então, quando ele aparece, bota o nome dele. Quando ele não aparece, não bota o nome dele. E não briga, não xinga, não vai atrás. A gente não é mãe, pai de ninguém. Se a pessoa não quer fazer, problema é dela. Entendem o que eu tô querendo dizer? Então, assim, a gente carrega quando é nosso amiguinho. A gente fala, ai, amigo meu, essa pessoa é ótima, maravilhosa, tá com dificuldade na vida dela. Agora, vocês começarem o primeiro ano no virtual. Vocês nem conhecem esse povo. Deixa, entendem? Na hora que vocês começarem a conhecer, entender a realidade de cada um, aí às vezes você vai atrás, você conversa, você dá uma ideinha. Mas agora, se a pessoa não aparece, não dá atenção. Entendem? Então, assim, não fiquem preocupados com essa de brigar com a pessoa porque ela não fez trabalho, brigar com a pessoa porque ela não aparece no grupo, porque não vai acrescentar em nada para vocês. Aliás, vai botar vocês um pouquinho mais para cima, porque quem não faz trabalho não aprende nada de diferente. O meu primeiro curso eu fiz montando o meu TCC. Entendem? Então, conforme você faz, você vai aprendendo. Você pesquisa, você lê, você entende, estuda, tá? Então, quem não quer fazer, gente, azar. Porque vai ser seu concorrente amanhã ou depois e você vai ter muito mais bagagem que ele. Então, não se preocupem. Na faculdade tem muito trabalho em grupo, Nath? Fala para eles. Tem muito trabalho em grupo. Aliás, tem todos os trabalhos em grupo. Até quando eles passam mini provinha, é em grupo. Eu fico, gente, como é que eu vou fazer conta de matemática em grupo? Te vira. Entende? Então, são todos os trabalhos em grupo. Por isso que eu já falei, já começa, entra num grupo agora, porque senão as outras pessoas vão fazer no grupo e você vai sobrar. Na hora que você precisar de um grupo, você não vai ter, porque já vai estar todo mundo na panela, se conhecendo já, e você não vai ter conhecido ninguém. Então, a gente precisa meter a cara. Por mais que seja tímido, tenha vergonha, precisamos exercitar a nossa comunicação, tá? Muito bom. Alguém quer colocar alguma coisa? Posso ir para a próxima? Vamos lá. Qual foi seu maior desafio, você acha, no curso técnico de ADM, Nath? No meu curso técnico, eu acho que nos seus 3 assim... anos, assim, o que foi mais difícil para você? Gente, o clichê é eu falar que foi meu TCC, né? Porque, assim, eu fiz ele em meio à pandemia e, não sei, professora, te contando agora, eu fiz sozinha aquele TCC. O trabalho foi meu. Então, assim, eu tive ainda que, depois que eu fiz tudo, explicar para cada um o que eles tinham que falar, porque eles nem sabiam qual era o tema deles. E foi, assim, bem complicado. Teve hora que eu queria me descabelar toda e falar, eu não aguento mais, eu não quero mais. Inclusive, quando a professora Dayana passou a parte dela de logística, quando ela passou curva ABC, eu falei, meu Deus, foi a coisa que eu mais achei difícil naquela época. E hoje eu olho e falo, era tão fácil, eu não entendia. Então, assim, a gente tem a dificuldade, acho que não é em fazer o trabalho em si, mas é em parar, respirar e falar, eu preciso entender isso, eu não vou me descabelar por conta disso. E aí a gente volta na automotivação. Porque se você não parar, olhar no espelho, jogar uma água na cara, tomar uma água e respirar, você não vai conseguir. Não adianta você ficar esperando, chorando, falando que tá difícil, que a vida é dura, meu Deus do céu, porque não vai resolver. Ficar esperando alguém passar a mão na sua cabeça e falar, olha, estuda, olha, faz trabalho. Não adianta. Então a gente volta nessa parte. O mais difícil é você parar para entender assuntos, ainda mais agora que vocês estão na pandemia. Vocês não sabem nem o que está passando. Qual é o tema que vocês estão aprendendo em OT? O que vocês estão aprendendo em contabilidade? A gente nem sabe, a gente fica perdido. Então é difícil parar e entender e focar naquilo que você precisa estudar. Só que aí a gente volta para a automotivação. Fala um pouquinho o que foi seu trabalho, seu TCC. A gente fez sobre uma indústria sustentável. Então você tinha que pegar uma planta, alguma semente, algo sustentável e criar um produto. Eu usei a cana-de-açúcar e a gente fez sobre fibra têxtil. Então tem toda uma produção, você precisa escrever toda a formatação ABNT. Eu virei perita em formatação ABNT, porque eu formatei todas as vezes. Então é importante também formatem os ABNTs de vocês, senão vocês não vão saber, vão ficar perdidos. E aí a gente fez toda a questão do sumário, só que assim, a gente começou a fazer o TCC presencial e acabamos na pandemia. Então, tanto nós quanto os professores, a gente ficou todo mundo perdido. Então, a gente teve muita dificuldade. A gente teve aí, talvez até uma ausência de um suporte, mas porque estava todo mundo perdido, entende? Então, foi um momento que a gente teve que ir para o Google.
ir pro livro, pesquisar, entender, e foi a hora que eu mais aprendi da minha vida, sem suporte. Não falam assim quando a pessoa vai começar a nadar. Como é que aprende a nadar? Joga na água e vê. Entende? E é a mesma coisa do TCC. Como é que aprende a fazer? Fazendo. Joga lá e vê o que dá. Então foi o momento que eu mais pesquisei, que eu mais descobri conceitos novos quando eu fiz o meu TCC. E no final, não ganhei o primeiro lugar não, viu, gente? Então, assim, professora, achei muito injusto, muito injusto. Joguei o Eu certificado também. longe. Falei, eu não quero. Você lembra que eu falava do trabalho de vocês, né? Eu duvidei, para você ter noção, né? Eu sei. Eu não estava como orientadora, então nem cabia a mim. Mas vários momentos, Natália, eu fui pesquisar, porque assim, eu duvidei que eram vocês. Eu falei, não pode ser. Eu olhava para o grupo e eu falava assim, que trabalho é esse? Desde o comercial, tudo que vocês fizeram. Gente, esse trabalho, eu me apaixonei, né? Para mim, a sua apresentação foi a melhor. Eu fiquei, né, briguei até por algumas questões, é que na avaliação, gente, é tudo muito friamente olhado, né? E sua diferença foi muito pouca, muito. E na realidade, o que te afetou, né, o seu trabalho? Foi realmente não ser todos, né? Tinham alguns ali que não estava no seu nível. O seu nível era muito superior até do grupo que ganhou, mas você estava sozinha. Né? E uma estrela sozinha não brilha, gente. Por isso eu falei de relacionamento e a gente fala de grupo. Né? Você vai conseguir, você vai ter o destaque? Vamos dizer, a recompensa dela está aí. Né? Uma profissional muito mais preparada, um conhecimento muito mais elevado. É que no TCC contava a nota do grupo. Infelizmente, só a nota dela não foi suficiente para o grupo ganhar. Né? Porque ali ela tinha algumas pessoas que não estavam no nível dela. Uma experiência única para ela, eu acredito, né? Porque, igual ela falou, ela conseguiu levar, e eu falo assim que eu fiquei em momentos não acreditando, eu achava que eles estavam pagando alguém. Eu falei, não pode ser, esse TCC está perfeito, a escrita, a pesquisa, o tema, que é maravilhoso, foi o melhor tema. Né? Desde o começo eu falava e eu dava umas, eu falava, gente, esse trabalho aí, ó, eu tô até com dúvidas. Mas parabéns, Natália, foi realmente assim, depois a gente reflete, né, como professora, não estava nem como avaliadora, a gente vê a evolução e a capacidade, né, isso te preparou para quê? Para o mundo, para o mercado, é o que você falou, né, enquanto uns estão lá atrás e estão dormindo na pandemia, você já está no mercado corporativo. Né? E é o mercado que mais bem remunera. Não tem jeito. Se você quiser ganhar dinheiro, é nesse. É exaustivo? É. Muito. Trabalha pra caramba? Muito. Não tem como. Qual é o segredo? Fazer o que gosta. Né? E saber lidar com esses relacionamentos interpessoais. Porque isso é um desafio. É igual ela se sentiu prejudicada, né, nesse TCC, ela vai se sentir em vários momentos na empresa. Mas qual é a diferença? É que o conhecimento é dela. Ninguém vai tirar nunca dela. Né? Vamos lá, eu queria que você falasse também alguma coisa assim que ficou histórico na sua vida no curso, né? Não que foi ruim, mas que foi bom, mas que foi assim, você fala, meu, ó, isso que eu vivi no curso técnico de ADM me marcou, se foi pessoas, se foi uma situação. Você pegou, né? Eu falo que esse terceiro ano, como os 9 anos que são vocês, vão ser marcados pela história, finalizar um ciclo, né? Online foi muito assustador, porque nós não tínhamos experiência, não sabíamos nada, né? E foi daquele jeito. Então, o que você tem aí de que você vai levar para o resto da sua vida do curso técnico? Falar que é o TCC de novo, será? E vai assustar eles, vão falar, meu Deus, tudo isso é o TCC. E o que é bom, que eu acho que, assim, hoje você não tem medo do TCC da faculdade, eu acredito, né? Nenhum. Na questão de me marcar, gente, olha, me marcou no primeiro ano, logo de cara, a nossa primeira feira cultural, porque eles falaram que a gente teria que fazer a feira cultural em um grupo com a sala toda. E era aquela coisa que eu tinha na minha cabeça, por isso eu tô falando pra vocês. Não tem essa de não gosto dela, não quero fulano, papapá. Porque eu não gostava de um monte de gente. Eu falava, como é que eu vou fazer trabalho com esse povo? Eu não quero. Então por isso que eu tô falando até pra vocês essa questão.
porque acaba marcando quando a gente precisa trabalhar, primeiro, com uma grande quantidade de pessoas, e segundo, com pessoas completamente diferentes da gente. E é isso que a gente vai encontrar no mercado de trabalho também. Então, este trabalho meu me marcou um pouco. No final, acabou que não foi a sala inteira, mas foram 3 grupões, assim, de 10, 12 pessoas. Então, eu tive que aprender a trabalhar com diversos tipos de pessoas. E, gente, se vocês saírem do curso técnico de administração sem saber trabalhar com todo tipo de gente, joga o diploma no lixo, rasga e joga fora. Porque não adianta, tá? A gente precisa saber lidar. E hoje, eu estou na empresa que eu estou por um programa de diversidade, aonde eu convivo, assim, com diversos tipos de pessoas, inclusive pessoas gringas, que não falam nem a língua da gente. Entendem? Por quê? Porque é o que as empresas buscam hoje, diversidade, cabeças pensantes que pensem diferentes. Porque se a gente tem 2 extremos e os 2 extremos concordam em uma ideia, essa ideia é muito melhor do que se fosse uma ideia só de um extremo ou só de outro. Então, a junção de ideias é o que as empresas buscam hoje. Por isso, nós precisamos aprender a trabalhar com pessoas diferentes. E foi o que me marcou. No primeiro ano de vocês, né, acho que é o que está mais próximo, foi essa feira cultural. Não sei como é que vocês vão fazer esse ano, né, com a feira, se não vai ter, provavelmente, né, mas uma hora vocês vão ter, e vai marcar vocês, porque você tem que trabalhar com diversos tipos de pessoas, entende? Não é só a sua panela. Então, a gente tem que aprender a lidar. Muito bem, excelente. O, o não trabalhar em grupo hoje, gente, é fora de cogitação na vida. Não tem como. As dificuldades vão surgir, muitas. Mas é o que ela está falando, tem que aprender. E com respeito, né? É o que eu já falo. Você não tem que saber por que o cara não fez, por que ele não foi. Não é problema seu, na realidade, né? Hoje vocês estão muito preocupados com as justificativas e não, é com a produtividade. Alguém tem alguma pergunta, gente, para a Natália? Alguém? Ninguém? Inglês, eu falo inglês pouquinho, assim, mas hoje inglês é matéria obrigatória na faculdade, viu? Na minha faculdade que eu estou de administração, sou obrigada a fazer inglês, então tô enriquecendo mais vocabulário. Mas, assim, bem pouquinho, eu nunca gostei de inglês, para falar a verdade para vocês, mas eu estou fazendo porque eu sei que eu preciso fazer inglês. Porque ainda mais estando em uma multinacional e dentro do mundo corporativo que eu quero chegar, se eu não tiver inglês, eu não chego. Graças a Deus, eles também trabalham muito com o espanhol, porque o espanhol eu sempre fui bem, e eles trabalham em Peru, Chile, Argentina, então são países que falam bastante espanhol e eu tenho um pouquinho mais de domínio do que o inglês, tá? Alguém mais? O nome dessa palestra eu vou mandar o certificado para vocês, eu coloquei como desafios e protagonismo juvenil, tá? Mas calma, quieto como chão, que eu vou mandar ainda o certificado para vocês hoje, tá? E vai estar escritinho lá no certificado o nomezinho, aí você coloca, tipo, hashtag desafios e protagonismo juvenil, marca a professora Dayana e coloca lá, entendeu? Já faz sua primeira postagem com o nosso certificado. Mais alguém que está aí? E sobre instituições, assim, eu tenho como visão fazer faculdade de administração ou de comércio exterior. Quais instituições você recomenda para a gente fazer? Faculdade? Para vocês fazerem a faculdade? Isso. Olha, gente, quando eu fui procurar faculdade, eu procurei as que estavam mais próximas da minha casa, sinceramente. E eu achei a USCS, que inclusive depois, quando a gente chega no segundo semestre, a gente tem um programa de bolsas, em questão de virar monitor, né? Tem monitor técnico, monitor acadêmico, é um edital ferrado lá que você passa, e aí você ganha bolsa. Eu falei, bom, localidade perto, dá para eu conseguir bolsa? Porque aí eu vou pegar mais uma função. Olha só, não aguento, vou ter que virar monitora também semestre que vem para conseguir a bolsa. Então eu fui. E é uma faculdade muito boa, gente, porque eu, pelo menos, não vi nenhuma outra faculdade com inglês obrigatório para administração, que é imprescindível se você quer trabalhar no mundo dos negócios, tá? Mas a gente também tem outras faculdades maiores, né? A gente tem a própria Exags aqui, não sei se a Dayana não chegou aí com vocês, né? Porque vocês estão agora na pandemia já. Mas ela normalmente leva a gente na Exags. É uma tremenda faculdade, mas ó, cara, todas as maiores faculdades acabam sendo muito caras. Então, ou a gente passa nessas provas malucas aí que eles fazem de um monte de questões, ou a gente vai em uma mais acessível, mas vou falar para vocês,
O que faz a faculdade é o aluno, gente. Porque o próprio Clovis não tem uma fama de ser a melhor escola do mundo. E eu fiz Clovis e eu cheguei onde eu cheguei. Entende? Se eu tô competindo com um aluno da ETEC, qual é o peso que o Clovis tem perto da ETEC? Que é especializada em cursos técnicos. Entendem? Então não é só o nome do lugar que você tá, mas é o que você faz com o conhecimento que você tem, tá? Excelente, muito bom. A Isaac estava fazendo um tour online, eu não sei se eu vou, o que eu vou fazer com eles, né? Mas a ideia é levá-los sempre na Isaac. É igual a Natália falou, financeiramente, talvez um pouco mais fora da realidade, mas é uma faculdade nota A, né, em administração, no ramo de negócios, da nossa região, a mais bem conceituada. Não que a USCS não seja, né? Vamos dizer assim, acaba sendo outro estilo de faculdade. A gente vai falar bastante, a gente acaba falando isso no terceiro ano, né? Quais são os níveis de faculdade, para vocês entenderem um pouquinho. O curso técnico do Clovis, independente do curso, ele te dá muita informação, né? Basta você querer captar, né? A gente orienta em todos os sentidos, né? Mas a maior parte dos alunos acabam deixando para lá. Natália, eu agradeço imensamente sua presença, né? Para mim, como professora dela de 3 anos, é um orgulho, né? A Natália nunca foi a aluna polêmica, nunca foi a aluna que dava trabalho, né? Mas eu falava que ela dava show, né? Sempre, nas apresentações. Que sempre teve carisma, né? Nunca se envolveu muito em brigas, né? Em situações polêmicas, tentava sempre fazer. Isso a gente via nitidamente, né? Não importa o problema, vamos resolver. Né? Ela nunca foi querer de achar o culpado. Isso faz a diferença, por isso ela está colhendo, né? E conseguiu aí um emprego bacana, né? Eu acredito que vai ser o primeiro de muitos, uma carreira esplêndida, né? E ela sabe do potencial dela agora e ela está desenvolvendo. Um prazer, minha querida, muito bom, obrigada por usar seu tempo. Gente, a Natália está vindo, né? Ela está na semana do feriado, então ela está em casa, ela poderia estar descansando. Ela se propôs fazer o certificado, ela se propôs fazer tudo, né, para proporcionar para vocês. Então, né, muito obrigado, se sinta aplaudida, né? Gostaria muito de ter flores, lanche, que é do jeito que a gente gosta. A Natália viveu isso, era café, era festa, tudo era comemoração, né? Mas a gente não pode. E vamos fazer a foto, então, aí. Tem alguém que está preparado, né? E pode abrir a câmera para fazer a foto também, porque essa marcação é muito importante na vida de vocês. Quem não tá na cama descabelado, dá uma arrumada, uma baixada no cabelo. Se quiser, né? Ela vai postar, ela marca. Vamos crer aí que nós estamos com a nossa celebridade juvenil de ADM. Então, não percam as oportunidades, né? É a minha primeira aula lá. Nós temos que ter competências e não podemos perder oportunidades na vida. Verdade. Alguém quer abrir a câmera ou não? Eles ainda são muito tímidos. Terceira DM já não tinha problema no passado. Ai, gente. Abria de coque, acabar de fazer faxina, cabelo assim. Pijama. A gente abria a câmera à noite, não tava nem aí. A gente se conhecia, né? Essa era a diferença. Ah lá, Marcelo, o único dia que ela tá de pijama. Não, aula de manhã é maravilhosa. A gente tá sempre de pijama, né? É fogo, viu? Não pode, eu falo isso. Mês que vem eu vou falar bastante sobre isso. Beleza? Alguém mais? Não? Ninguém se manifesta? Todos aí, os meninos? Cadê os meninos? O mundo corporativo não é só das mulheres, estamos na busca aí, né? De alcançar os níveis de liderança com as mulheres. Se não, vamos. Você bate, Nath? Quer que eu bato? Eu vou parar a gravação, tá? Deixa eu só parar a gravação aqui. Depois o Daniel salva tudo, aí eu publico